Pronto. Vamos lá, hoje a aula é sobre degenerações retinianas periféricas. Meu nome é Isadora, sou fellow do primeiro ano da Retina Clínica, da Oftalmologia da Unicamp, e vou falar desse tema com vocês. Seguindo o cronograma aí, a gente vai começar com fisiopatologia das degenerações periféricas. Depois, como a aula é para os residentes, eu vou caracterizar e classificar essas degenerações periféricas, falando as principais características de cada uma. Em seguida, a gente vai falar sobre a profilaxia do descolamento de retina e as indicações baseadas em evidência. E, por fim, a gente vai falar do protocolo de tratamento das degenerações no nosso serviço. Começando aí falando da fisiopatologia das degenerações, para começar, alguns conceitos importantes eles precisam ser ditos. Entre eles vem o conceito de degeneração periférica, que é um processo degenerativo retiniano caracterizado por afilamento da retina, sobreposição do vítreo lífico efeito e aderência vitro-retiniana nas margens. A gente vai ver que isso é uma característica comum de várias das lesões que a gente vai falar hoje. Rotura retiniana é considerada uma lesão com defeito de espessura total da retina, e o descolamento de vítreo posterior é a separação do córtex vítreo posterior da membrana limitante interna. Então, para a gente entender essa parte de conceitos iniciais, a gente vai lembrar que cinérese vítrea associada à tração na borda da rotura, associada à rotura retiniana, são os componentes, os pilares para a gente ter um descolamento de retina regmatogênico. Então, se a gente tem lesões que precursoras ao descolamento de retina, são lesões que a gente tem que pensar em tratar ou não, então é sobre isso mais ou menos que a gente vai falar aqui hoje. Falando um pouquinho da parte da fisiopatologia, é fundamental, todo lugar que a gente vai estudar sobre degenerações periféricas, sempre a parte inicial me falando sobre descolamento do vítreo posterior, que é o mecanismo básico para a formação das degenerações, mas principalmente das roturas retinianas. Então, falando um pouquinho da questão anatômica bem inicial, os locais de maior adesão do vítreo são na base vítrea e a maior adesão para a menor adesão. A gente tem base vítrea, margem do disco óptico, mácula e grandes vasos. E aí a Academia Americana também coloca mais dois, que são as margens das cicatrizes cororetinianas e as degenerações látices. Essas são os locais de maior adesão do vítreo. Isso é importante para a gente entender o processo do descolamento do vítreo posterior. Para que ele ocorra, dois eventos fisiopatológicos estão diretamente relacionados, que é a síntese e a cinérese vítrea. A síntese caracterizada por a liquefação do gel vítreo, em que acontece a formação dessas lacunas, desses bolsões, e o colapso desses bolsões gera a cinérese vítrea, causando um descolamento desse vítreo posterior, seguindo essas áreas de menor adesão até as áreas de maior adesão. Então, aí descolando pela mácula, passando pelo disco óptico, onde faz o descolamento vítreo total, né, que a gente chama aquele sinal característico de anel de Weiss que a gente vê no fundoscopia. Dentro do mecanismo de formação das roturas, a gente tem, a partir desse descolamento do gel vítreo, em pontos em que ocorre uma maior tração, uma tração anormal, é feita a rotura. E essa tração, ela gera um ponto de adesão. Se esse ponto ele se mantém, a gente pode ter essa aderência associada ali a um flap da retina, ou a partir dessa tração, a gente tem a avulsão completa do pedaço da retina, e aí um buraco, por exemplo, operculado, conforme mostra o desenho aqui, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas, basicamente, é esse descolamento associado a essa tração normal que gera a rotura. Os fatores de risco principais para o descolamento vítreo posterior, o principal é a idade, em que a gente tem que 10% dos pacientes menores de 50 anos contra 63% dos pacientes maiores de 70 anos, ou seja, uma doença muito mais comum nos pacientes mais velhos, a tendência é ir aumentando com a idade, sendo que pacientes míopes e pacientes do sexo masculino costumam ter esse descolamento mais precoce. A pseudofacia e a facia, ela é um fator de risco bem importante, principalmente os pacientes pseudofásicos com rotura da cápsula posterior. Outros fatores de riscos importantes incluem trauma, uveíte, miopia axial e o histórico pessoal de descolamento de retina ou o histórico familiar de descolamento de retina. Quando a gente fala do descolamento vítreo posterior, uma entidade é muito importante, que é o DVP agudo, ou seja, aquele DVP que apresenta sintomas. Esses sintomas incluem fotopsia, que é caracterizada pela tração vitro-retiniana e aqueles flashes, né, que o paciente refere, floater, que é a famosa mosca volante, em que o paciente observa opacidades que causam sombreamento na retina, a perda do campo visual é onde a gente chama o DVP agudo, ou seja, o DVP sintomático.
Os sinais que podem estar associados com o descolamento vitro-posterior agudo ou DVP agudo envolvem hemorragia vítrea, que é causada na hora dessa tração. Se eu faço uma tração e rotura de um vaso adjacente à rotura, ou mesmo um vaso que estava atravessando essa rotura, eu vou causar hemorragia vítrea. Além disso, pigmentos no vítreo anterior, que é um sinal clássico, que é o tabaco dust. E por que isso é tão importante? Porque isso aumenta o risco de rotura. Então, a literatura aponta que os pacientes que apresentam sintomas, ou seja, esse DVP agudo, eles apresentam risco de 7 a 18% de fazer rotura na retina. Já os pacientes com hemorragia vítrea, esse risco chega a ser de 50 a 70% dos casos. Os pacientes que apresentam pigmento no vítreo anterior, ou tabaco dust, esse risco ele aumenta em 7 vezes de abertura de rotura, com algumas literaturas apontando um risco de até 90%. Então, o que é importante? Se a gente tem um paciente que tem um DVP agudo, é examinar. E aí, esse exame, idealmente, ele é feito com o OBI, e no exame de lâmpada de fenda, o ideal é que ele seja feito com a lâmpada de 3 espelhos. A gente tem lá na Unicamp, a gente usa bastante. Idealmente, também na literatura, a gente vai reexaminar esse paciente com 2 a 4 semanas. Mas se eu estou diante de um caso de hemorragia vítrea em que eu não consigo focar e não consigo avaliar esse paciente? A ultrassonografia ela é bem utilizada porque ela consegue identificar a área de rotura. Então, coloquei um ultrassom aqui exemplificando, uma rotura na retina vista pelo ultrassom, e aqui um paciente que tem um DVP, que veio com queixa de DVP, apresentava hemorragia vítrea, então a gente vê os ecos vítreos aqui, e uma rotura retiniana associada. Então, a gente entendeu um pouquinho da fisiopatologia das degenerações, a gente vai falar e caracterizar essas degenerações. Então, aqui, esse slide, ele é bem, eu segui a ordem da Academia Americana, é bem didático, e ela divide em 3 tipos de lesão. A lesão que não predispõe ao DR, ou seja, são lesões que estão presentes na periferia da retina, mas eu não me preocupo com elas, porque elas não têm associação com o DR. As lesões que predispõem ao DR, e a rotura retiniana propriamente dita. E dentro da rotura, não é toda a rotura que predispõe também ao descolamento de retina. Então, o Ryan ele divide em rotura com tração vitro-retiniana persistente ou rotura sem tração vitro-retiniana persistente. Então, ou seja, se essa tração já foi aliviada, apesar de eu ter a rotura, eu não tenho aquele componente que faz parte da tríade do descolamento de retina. Então, ou seja, é um paciente que tem menor risco para desenvolver. Então, é bem importante a gente classificar para poder entender melhor. Vou caracterizar um pouco, mostrando um pouquinho das imagens das principais lesões. Então, as degenerações que não predispõem ao DR, ou seja, degenerações chamadas inócuas, uma das principais que a gente tem é a degeneração cistoide periférica. Ela é considerada a degeneração retiniana periférica mais comum e ela é caracterizada por microcistos na periferia da retina, na região da aura cerrada. Ele pode acontecer, são espaços na plexiforme externa e interna, mais comumente na retina interna. Pode desenvolver um padrão linear ou reticular que segue os vasos da retina e pode também desenvolver pequenas pérolas assim na região da aura cerrada. É importante lembrar que a degeneração cistoide periférica ela está associada com o risco de retinosquite degenerativa reticular. Então, ela faz parte, assim, é comum o paciente ter a degeneração e acabar evoluindo para retinosquite degenerativa senil. Então, aqui algumas imagens para a gente poder identificar a degeneração cistoide periférica. A segunda aí, a degeneração em pedra de calçamento, ou paving stone, a gente vê bastante, está presente em cerca de 22% dos pacientes. É uma atrofia da retina externa e uma adesão da retina à membrana de Bruch. Ela tem um aspecto, normalmente uma lesão mais branca, amarelada, em geral ela é inferior e um terço dos casos, ela é bilateral. Em geral, um aspecto de saca-bocada que tende a confluir. Então, aqui um exemplozinho. A hipertrofia de EPR já é uma alteração que pode ser dividida em 2 grupos principais. A hipertrofia do EPR adquirida, que é caracterizada por uma pigmentação perivascular mais fina, tem tendência de aumentar com a idade, evolui normalmente com padrão de favo de mel, padrão reticular, e a congênita, que é o Char, que em geral são lesões assintomáticas e que podem ser divididas em 3 tipos: solitária, multifocal, né, ou agrupada, ou atípica. Então, aqui um exemplo de hipertrofia do EPR adquirida, e da congênita a gente pode ter a solitária, que é essa lesão plana, redonda, hiperpigmentada, ela pode ter esses espaços, né, essas lacunas no seu interior,
e pode ter também esse halo despigmentado ao redor. Em geral, ó, polpos vasos, a gente consegue ver eles bem. As lesões do tipo hipertrofia do EPR agrupadas, multifocais, aí o padrão mais clássico é esse padrão de Biertrack, né, que é descrito na literatura. Em geral, são múltiplas lesões, podem chegar a afetar praticamente toda a região do polo posterior, e não tem correlação com outras doenças clínicas diferentes das hipertrofias atípicas, que são essas que têm aspecto fusiforme, pode ter esse aspecto, eles falam em rabo de peixe, em geral podem ser bilaterais, tem um halo hipopigmentado ao redor, e essa aqui tem associação com polipose adenomatosa familiar. Então, é importante a gente investigar nos pacientes. Já a hiperplasia do EPR, o processo fisiopatogênico é pela proliferação do EPR por tração crônica, por estímulo. E aí um exemplo clássico que a gente tem, por exemplo, é na látice. A gente tem uma hiperplasia do EPR associada. Podem ter hiperplasias focais, como da látice, ou hiperplasias difusas em pacientes que têm aí em toda parte plana. Falamos, então, das degenerações inócuas, a gente vai partir para as predisponentes ao DR, que são as lesões que aí já começam a importar um pouco mais do ponto de vista clínico, já que tem correlação com o descolamento de retina. A principal e a mais comum é a degeneração látice ou degeneração entreliça, está presente em 8% da população e 40% do descolamento de retina. Então, aí já tem uma correlação com o descolamento de retina. Um terço dos casos, eles são bilaterais, em geral ela é temporal superior ao local que a gente mais pesquisa, é mais comum em pacientes míopes e ela é causada por um afilamento e um aumento da adesão vítrea naquela região. Naquela região também a gente tem a ausência da neurona limitante interna e atrofia da retina. Pode ter junto buracos associados, aqueles buracos atróficos. Então aqui tem algumas lesões que a gente percebe, essas lesões, essas treliçazinhas, essas linhas brancacentas, em que a gente tem também essa hiperplasia do EPR. Aqui outra lesão que mostra um padrão típico da lesão, que são esses vasos hialinizados. Aqui um látice bem bonito que mostra buraco atrófico associado. Aqui um outro exemplo de látice em que a gente já tem uma rotura em ferradura associada. E aqui um exemplo interessante que fez uma rotura em ferradura e adjacente a essa lesão, um DR subclínico, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Tufos vitreoretinianos é uma outra caracterização, uma outra lesão bem comum, os estudos falam até 5% da população, que são pequenas áreas periféricas de hiperplasia glial associada à adesão e tração, ou vítrea ou tração zonular. Pode ser dividida em tipo cístico, não cístico e de tração zonular. E pode ter envolvido uma hiperplasia do EPR, que é aquela hiperplasia difusa que eu falei anteriormente. Então, aqui tem um exemplo de um tufo vitreoretiniano não cístico. Aqui um exemplo de um tufo cístico, em que a gente até observa aqui uma regiãozinha de tração zonular. E aqui um cisto retiniano associado a um tufozinho vitreoretiniano com um componente de tração aqui também. Seguindo aí as outras degenerações predisponentes ao DR, a gente tem o snail track, ou rastro de caracol. Aí já é caracterizada por um afilamento e aumento da adesão vítrea, geralmente temporal superior. Em geral, ela tem um padrão que é um padrão mais circunferencial, periférico, principalmente maior em geral do que o látice. Pode ter buracos atróficos associados, mas menos comum do que o látice, que algumas imagens bem bonitas também para caracterizar. Por fim, a última degeneração predisponente ao DR que a gente tem é a retinosquise degenerativa. A retinosquise degenerativa, ela está presente em 1,65% a 7% da população, acima dos 40 anos. Só que ela tem associação com o DR apenas em 2 a 6% dos casos. Ela é caracterizada pelo split, ou seja, a separação das camadas da retina neurosensorial, e essa separação ela pode ser na plexiforme externa, que é o tipo mais comum, ou na camada de fibras nervosas da retina, que é o tipo reticular, que está mais associado a complicações. A história natural é que, em geral, ela não progride para DR. Então, é importante a gente lembrar dessa doença. Ela é predisponente ao DR, mas se a gente for pegar a maioria dos pacientes, não é a maioria dos pacientes que vai evoluir para o descolamento de retina. Apesar de assustar e fazer um diagnóstico diferencial com descolamento de retina. Vou falar disso um pouquinho já já.
A presença de rotura na camada externa, por vezes, ela considera a indicação de profilaxia, porque ela aumenta o risco de descolamento de retina. Algumas literaturas apontam que se o paciente tem rotura da camada externa, esse risco de descolamento ele chega a ser de 50%, ou seja, aumenta consideravelmente. Por isso, é indicado tratar. Aqui tem alguns exemplos da retinosquise, e aqui a gente observa no OCT em que a gente tem retina, eu não estou tendo um desprendimento da retina como um todo, mas eu estou tendo uma separação mesmo dessas camadas. E aqui uma foto bem interessante que mostra os buracos da retina da camada externa, e aí é um caso que provavelmente indicaria tratar e cercar. E aqui eu coloquei esse slide só para poder diferenciar, e principalmente para os residentes, a retinosquise do descolamento de retina. E aí existem algumas coisinhas que ajudam a gente a diferenciar essas duas entidades. A primeira dela é que o paciente que tem retinosquise, em geral, ele tem um escotoma absoluto, diferente do paciente que tem um descolamento de retina, que tem um escotoma relativo. Uma outra associação é que se a gente pegar o dentadura e passar nessa região, o paciente que tem um descolamento de retina, a dentação escleral ali vai aproximar da retina, porque o líquido ele vai passar para o lado. Diferente da retinosquise, em que é mais rígido. Então, a gente não consegue aproximar essa região. Se eu tentar marcar com laser a retinosquise, eu vou conseguir marcar. O descolamento de retina, não. A gente não consegue marcar. Então, só alguns pontos para a gente ajudar a diferenciar essas duas entidades aí. Falando um pouquinho das roturas, começando pelas roturas sem componente de tração vitreoretiniana persistente, a gente tem o buraco operculado, em que a gente tinha uma tração, essa tração elevou a avulsão do flap, e esse flap está ali no vítreo, então a gente pode avaliar esse opérculo. Aqui são dois exemplos aqui. Já o buraco atrófico, ou forame retiniano, como é trazido no CBO, é uma lesão que tem outro princípio, é um princípio de atrofia degenerativa da retina. Então, ou seja, eu não estou falando de um componente tracional. Geralmente, ela é unilateral e ela pode acompanhar as degenerações látex, aí, bem mais comum, ou a degeneração snail track. Ela tem um padrão bem circular, redondo, bem delimitado. Aqui alguns exemplos, e esses exemplos aqui são bem interessantes do Januzzi, em que ele mostra que o paciente teve um DR subclínico, fez uma linha de demarcação, isso não é laser, e a lesão não evoluiu. Ficou assim, e o paciente estava até, não sabia da lesão, né? Foi um achado de exame. As roturas já com tração vitreoretiniana persistente, a gente tem outra caracterização. A principal aí, rotura em ferradura, que é a rotura mais associada ao descolamento de retina, 33% a 55% dos casos. Ela tem uma tração anterior que ainda está fixa ali, juntinho da área do flap. Isso é importante porque, por exemplo, na cirurgia de retina, a gente tem que tirar esse componente tracional. Por isso, é feita a retirada desse flap. Aqui, ó, tem algumas lesões que demonstram o descolamento, um descolamento de retina que evoluiu de uma rotura em ferradura. A rotura gigante já é uma rotura que é caracterizada por uma extensão maior do que 90 graus ou maior do que 3 horas de relógio, e geralmente ela é posterior à base vítrea, ou seja, uma lesão bem periférica. Mas a gente ainda tem uma aba de retina anterior, diferente da próxima entidade que eu vou comentar, que é a diálise de retina. Então, a diálise é diferente do processo da rotura, a gente tem um desprendimento, uma desinserção na região da aura cerrata, então, ou seja, não existe a aba anterior. Geralmente, ela ocorre na região temporal inferior, principalmente porque o principal fator de risco é trauma, então é a região mais lesada. Mais comumente, ela está relacionada a esses quadros de trauma. A progressão ela tende a ser circunferencial, e é muito importante lembrar que o vítreo ele está aderido posteriormente aí, essa aba da retina. Então, é importante tirar esse componente de tração, por exemplo, na cirurgia. E aí, para conceituar isso, a gente falou aí de rotura de retina com tração vitreoretiniana persistente, sem tração vitreoretiniana persistente. Eu falei, por exemplo, do buraco operculado, em que normalmente a gente não tem tração persistente. Mas como que eu consigo ver isso melhor? Então, hoje, tem vários artigos, eu pesquisei na literatura, mostrando que o OCT ele pode ser usado, principalmente o OCT, wide field, que é aquele OCT que consegue chegar na periferia da retina. E aí eles fizeram o OCT dessas regiões, demonstrando se tinha ou não
tração, por exemplo, associada. Então, o que eu achei interessante, coloquei alguns exemplos, e aqui, por exemplo, é um paciente que tinha uma alteração, tinha uma rotura, e aí, quando você observa essa rotura, a gente observa esse componente tracional. Então, é uma rotura que realmente necessita de tratamento. Aqui uma outra imagem que é bem interessante, porque ela mostra que o paciente tem a rotura, mas foi feito o laser. E o laser ele criou essa adesão core-retiniana que diminuiu essa tração, ou seja, diminuiu esse risco de descolamento. Então, a gente viu que o tratamento ele foi ou não efetivo e o OCT consegue comprovar isso melhor. Aqui um outro exemplo de um paciente que tem um látice, e desse látice a gente observa que a gente não vê tão claramente um descolamento de retina subclínico. Então, aqui a gente consegue observar que já tem uma elevação, tem uma área de tração aqui na borda posterior e líquido para baixo aqui. Então, ou seja, essa é uma lesão que precisa de tratamento. Aqui um outro exemplo de um paciente que tem uma retinosquise, então a gente observa aqui o OCT mostrando aí a separação das camadas da retina, nesse caso aqui plexiforme externa. Aqui um outro exemplo do paciente que tem uma lesão em látice, e aí ele mostra antes e depois do laser. Então, antes do laser, a gente observa que essa tração fez com que o flap estivesse bem aumentado, essa região estivesse bem levantada, então a tração está presente ali. E depois do laser a gente não observa essa tração, então o OCT ele consegue comprovar o que desde há muito tempo ele já vem falando. Aqui uma outra imagem mostrando aquilo que eu comentei sobre o opérculo de retina. Ó, aqui é um buraco operculado em que foi feita a avulsão da retina. Mas se vocês observarem, a gente tem um pouquinho de líquido e um componente tracional. Então, apesar de ser um buraco operculado, nesse caso em específico, a gente ainda tem tração vitreotiniana. Então, apesar de não fazer parte do quadro normal, esse paciente é uma exceção. Então, esse paciente necessitaria de tratamento. A gente vai falar um pouquinho do tratamento mais para frente, mas já para vocês verem que se existe a possibilidade de fazer um OCT desses pacientes, seria o ideal para a gente identificar isso e tratar realmente os pacientes que precisariam ou não ser tratados. Então, a gente caracterizou essas lesões, vamos falar um pouquinho da profilaxia do descolamento de retina. Então, eu voltei aqui o slide inicial, que fala um pouco do pilar do tratamento. O pilar do tratamento, ele envolve a fisiopatologia do descolamento de retina. Cinérese vitrea, a gente consegue mudar o vítreo de se liquefazer. A liquefação vítrea, ela pode ser modificada? Não, ela é um processo natural, um processo que vem da idade, a gente não consegue mudar. Então, não é a pilar do tratamento. A tração na borda da rotura, a gente consegue aliviar, a gente consegue tirar? A gente até consegue, por exemplo, na cirurgia vitreotiniana, a gente consegue fazer. Mas a gente vai pegar um paciente que não tem descolamento de retina, que só tem uma rotura, e vai fazer uma cirurgia nele, vai fazer um descolamento provocado do vítreo posterior e aumentar o risco de rotura, o risco de complicação. Então, em geral, não é utilizado. Então, também não é uma linha de raciocínio para o tratamento. O principal do tratamento está relacionado à rotura retiniana, em que a gente vai tentar fazer uma adesão nessa rotura e meio que grudar essa região que está gerando tração e está causando a entrada de líquido liquefeito, né, do vítreo liquefeito, causando descolamento de retina. Então, essa é a linha de raciocínio para a gente pensar em tratar esses pacientes. Pensando nisso, as principais técnicas para causar essa adesão é a laser terapia e a crioterapia. Apesar disso, apesar de a gente entender a técnica, entender a fisiopatologia, o valor, assim, genuíno da terapia, ele é bem controverso, porque apesar da gente pensar, tudo bem, se o paciente tem uma lesão predisponente, eu faço adesão nela, eu diminuo o risco nele, vários estudos tentaram fazer isso e eles não conseguiram mostrar isso tão bem. Então, vocês vão ver que a gente tem muita divergência na literatura, eu vou tentar tornar isso o mais prático possível, do que realmente precisa ser tratado e o que pode ser apenas observado. A crioterapia, geralmente, ela é transconjuntival, ela é feita por visualização de oftalmoscopia indireta e ela é principalmente realizada nos pacientes que têm lesões muito anteriores, lesões difíceis de a gente fazer com o laser. Também é utilizado por pacientes que têm opacidades vítreas que impedem a gente de conseguir fazer o laser ali e visualizar essa lesão diretamente. Apesar disso, ela tem outras desvantagens. Lesões posteriores são dificilmente feitas, porque a gente não consegue acessar, em geral, aquela região com crio. Em geral, ela não causa um efeito imediato.
Paciente, por exemplo, que a gente faz retinopexia pneumática, a gente faz a crioterapia, a gente observa que esse paciente ele demora um tempo até fazer a adesão cororetiniana. E se nesse tempo a rotura do paciente, por exemplo, uma ferradura que tem uma tração muito importante, o líquido pode evoluir essa rotura para um descolamento de retina. Então, ela demora um tempo. Esse é um ponto negativo da crioterapia. Um outro ponto negativo é a dispersão de células pigmentares, principalmente pacientes que têm roturas muito grandes. Como o laser ele é pontual, ele consegue fazer numa região bem específica, e a crio não, ela faz uma região maior, essa estimulação da área da rotura pode gerar ali dispersão de pigmentos celulares, e isso pode acarretar outras complicações. Aumenta o risco até de adesão e PVR, por exemplo. Extravasamento de proteínas séricas, pelo mesmo motivo, eu estou tendo uma região maior estimulada e a adesão não é tão rápida como eu falei anteriormente. Diferente da fotocoagulação a laser, que em geral é o método que a gente mais utiliza. É uma reação visível e imediata, ou seja, a gente consegue ver que eu estou fazendo e está sendo efetivo. É visualizada por lâmpada de fenda, oftalmoscopia indireta, então a gente tem as duas opções. E desvantagem é porque ela depende que a gente identifique bem essa lesão. É só importante lembrar que o laser também tem desvantagens relacionadas principalmente aos seus efeitos negativos aí. O uso de energia excessiva, ele pode causar rotura de retina e hemorragia coroidal. Aqui eu coloquei mais para os slides para os residentes aí, vão começar o R3, os parâmetros que o Ryan sugere para a gente fazer esse tratamento. E aí um ponto muito importante é que o tratamento ele deve ser feito 360 graus. Ou seja, não adianta ver a lesão e cercar ela só na borda posterior, que é a borda mais fácil de ser vista. Ela precisa ser feita na região anterior, que em geral é um dos lugares que tem maior tração. Então aqui, ó, eu coloquei um exemplo, que é um exemplo que a Academia Americana coloca. Observem que o paciente tem uma rotura em ferradura aqui na região temporal inferior, e essa lesão foi cercada com laser, mas a lesão que foi cercada foi só na borda posterior. Na região anterior, a lesão não foi cercada. Se você, porventura, não conseguir cercar com o laser a região anterior, é necessário fazer o laser até a região da hora serrata, para que esse líquido não progrida. Então, aqui, infelizmente, é o paciente que foi feito o laser, esse laser foi feito de forma ineficiente, e aí o paciente evoluiu com descolamento de retina. Falando um pouquinho agora dos resultados dessa profilaxia, do laser, da crioterapia, o Ryan, ele fala que os estudos eles são muito incompletos. Por quê? Porque os estudos viram e falam, por exemplo, eu peguei um paciente que tem látice e comparei, tratei e não tratei. E aí vários estudos mostram, nossa, teve um benefício muito bom. Só que os estudos eles têm erros metodológicos, em geral eles não apontam qual é o erro refrativo do paciente. O paciente é míope, o paciente não é míope, tudo isso a gente sabe que influencia. Qual o estado do cristalino? O paciente é fásco, é pseudofásco, é afásco? Qual é esse paciente, como que estava o vítreo dele? Esse vítreo já estava descolado? Ou ele não estava descolado? Qual tipo de rotura está associado? E se teve ou não descolamento no outro olho. Então, por causa desses erros metodológicos, apesar da gente ter vários estudos na literatura, em geral, esses estudos são considerados inconclusivos. Então, em geral, a gente não consegue comprovar que o real benefício para vários pacientes, exceto alguns que já existe consenso e a gente vai ver mais para frente numa tabela que eu vou colocar o que a gente realmente tem que tratar e que tem comprovação científica para isso. É interessante falar que novas roturas continuam a ocorrer apesar da terapia profilática. Então, mesmo que a gente trate esse paciente, não significa que ele está isento de fazer novas roturas. A gente precisa continuar avaliando. Aqui ele fala também que a maioria dos descolamentos de retina após tratar esse paciente está associado principalmente a um DVP que está incompleto, ou seja, um DVP parcial. O paciente começou a fazer o descolamento do vítreo posterior, ficou sintomático, um DVP agudo e abriu uma lesão. Foi feito o laser, mas esse paciente não tinha descolado o vítreo completamente. E quando ele descola o vítreo completamente, ele abre novas lesões. Então, saber o estado do vítreo para pensar se eu vou tratar ou não faz muita diferença. É uma coisa que a gente às vezes não leva tanto em consideração. E novas roturas elas podem ocorrer tanto na área que foi tratada quanto na área normal. Então, os estudos não mostraram que, não, só a região ali que é tratada, próxima a ela tem rotura. Não, em geral, a rotura pode acontecer em qualquer lugar, inclusive na retina normal. Os resultados, o Ryan, ele divide da seguinte forma: os pacientes que são sintomáticos, os pacientes que são assintomáticos e os pacientes que são submetidos à cirurgia vitreotiniana. Para o Ryan, os pacientes sintomáticos, a gente só vai tratar se ele tiver uma rotura, e essa rotura
ela tiver tração vitreoretiniana presente ou quando a gente não conseguir excluir. Então, o exemplo que eu dei lá, eu tenho um buraco operculado, eu não consegui excluir tração. Então, eu tenho suspeita dele, é melhor eu cercar. Não, mas eu tenho um buraco, a princípio não tem área de tração, eu não preciso cercar, eu posso acompanhar. Diferente, por exemplo, de uma ferradura, que eu sei que tem tração vitreoretiniana persistente, então a gente tem que tratar. Uma coisa interessante também que o Ryan fala é sobre o que é um DVP sintomático. Então, é muito importante diferenciar o paciente que tem um descolamento vitro-posterior e que esse descolamento gerou a lesão, de pacientes que têm um descolamento vitro-posterior sintomático, ou seja, tem um DVP agudo, tem sintomas, tem floater, tem fotopsia, mas ele tem outras lesões que são lesões atróficas, lesões que ele já tinha e que elas foram descobertas após o descolamento vitro-posterior. E para isso, então, ele considera que, por exemplo, pacientes que têm lesões atróficas, como buraco atrófico, degeneração látice, eles não podem ser considerados como pacientes sintomáticos, porque são lesões que têm fisiopatologia diferente, são lesões que vêm com atrofia da retina. Então, elas não têm associação com tração vitreotiniana persistente. Então, para ele, não é considerado paciente sintomático. A gente não vai dividir paciente com látice, paciente sintomático e paciente assintomático, porque são mecanismos fisiopatológicos diferentes. A gente pode considerar essas lesões e tratar ou não, dependendo dos casos, mas a gente não vai considerar que o DVP gerou essa lesão, mas sim que ela foi descoberta a partir do DVP. Dos pacientes assintomáticos, ele divide em novos grupos, pacientes sem fatores de alto risco e pacientes com fatores de alto risco. Esses fatores de alto risco, a gente vai falar mais para frente, mas pacientes que não são assintomáticos e que não têm fatores de alto risco, ele considera que não devem tratar, exceto diálise retiniana inferior. Então o paciente tem uma ferradura, ele está assintomático, ele não tem fator de alto risco, a princípio ele não indica tratar, mas isso é controverso. Em geral, os pacientes que têm, por exemplo, ferradura, como ele tem essa tração vitreoretiniana importante, a maioria são sintomáticos. Já os pacientes assintomáticos que têm fator de risco, eles são divididos em 4 grupos. Os pacientes míopes, que em geral são pacientes que apresentam maior risco de apresentar lesões, mas, em geral, os estudos mostraram que não tem benefício tratar eles. Então, apesar deles terem mais lesões, essas lesões, só por eles serem míopes, se eles são assintomáticos, a gente poderia só acompanhar. Pacientes afásicos ou pseudofásicos, em geral, não tem muito dado na literatura. O que a gente sabe é que rotura em ferradura em pacientes assintomáticos e que são afásicos, ou são pseudofásicos, ou são fásicos e vão ser submetidos à cirurgia de catarata, idealmente eles devem ser tratados. Pacientes com histórico familiar, não existem estudos conclusivos para falar se eles precisam ou não tratar, e pacientes com descolamento de retina contralateral, em geral, o tratamento ele deve ser considerado, porque aí é um paciente diferente. Principalmente se for aquele paciente que foi submetido a uma cirurgia ou uma terapia vitreotiniana e esse paciente evoluiu com resultado ruim. Esse paciente, em geral, a literatura não tem muita dúvida, ela manda tratar. Quando a gente fala do tratamento do descolamento... Perdão, vou comentar aqui um pouquinho. Quando a gente fala do tratamento do paciente com descolamento de retina no olho contralateral, algumas literaturas até consideraram tratar o paciente com laser 360. Então, por exemplo, o paciente teve descolamento no olho, tem um outro olho que tem algumas lesões. E aí foi aventada a hipótese, se a gente tratar esse paciente 360, vai ter benefício? Em geral, não tem benefício. O que mais tem benefício da gente tratar são pacientes com síndrome de Stickler. Esses pacientes têm indicação de tratamento, vou falar disso daqui 2 slides. Mas os outros pacientes, em geral, não têm indicação de fazer esse laser profilático, esse laser 360 para tentar evitar qualquer tipo de lesão. Os estudos mostraram que não tem muito benefício. Próximo grupo de pacientes são pacientes submetidos à cirurgia vitreoretiniana. Esses pacientes, eles foram divididos em pacientes que, por exemplo, precisam fazer a retirada de óleo de silicone. Então, vou fazer a retirada de óleo de silicone. O paciente tem várias lesões. Adianta eu fazer um laser 360 profilático antes de retirar esse óleo? Em alguns estudos, aparentemente, mostrou que tem benefício, mas a maioria dos estudos foram inconclusivos. Então, em geral, não é uma recomendação que todo mundo vai fazer. Então, não é um consenso na literatura. Em geral, é uma lesão que parte, uma alteração que parte mais do bom senso. Aqui eu mostrei um exemplo de um artigo que ele fala sobre o efeito profilático de fazer um laser 360 em pacientes que vão fazer cirurgia de retina, seja ela de buraco macular
ou descolamento de retina, que é o exemplo do estudo. Então, ele pegou pacientes que tinham feito cirurgia de buraco macular e pegou esses pacientes, fez a vitrectomia posterior e dividiu em 2 grupos. Um foi feito tratamento com laser 360 periférico e o outro não foi feito tratamento. E eles mostraram por esse estudo que teve benefício. Os pacientes que fizeram laser 360, após fazer cirurgia de buraco macular e descolamento de retina em um olho, se ele tivesse feito laser 360, o risco dele desenvolver o descolamento de retina posterior ou o redescolamento era menor. Mas isso não é consenso na literatura, porque eles queixam que esses estudos têm vários erros metodológicos. Então, eu queria só apontar que a gente vai ver esses estudos, mas não é um consenso que eles devem ser aplicados. A recomendação profilática, ela vem para o paciente de Stickler. Aqui eu coloquei um exemplo, uma revisão que cita vários estudos que fala o paciente de Stickler, principalmente aquele paciente que tem a doença geneticamente comprovada e que a gente observa que tem os genes da doença, esses pacientes podem fazer laser ou crioterapia profilática, e isso está assegurado pela literatura, porque esses pacientes têm evolução prognóstica muito ruim quando não tratados. Quais são as principais complicações da profilaxia do descolamento de retina, ou seja, do laser, do crio? Em geral, é a falha do prevenção-tratamento, fazer o laser ele não ser efetivo, evoluir com novas roturas e a membrana epirretiniana também pode ser associada. Então, a gente já falou um pouquinho da fisiopatologia, classificou as doenças, falou da profilaxia, então vamos para o ponto de vista mais prático. Qual a indicação de tratamento baseado em evidência? Esse guideline é muito interessante, a Academia Americana publicou ele em 2019 e ele é prático. Quais são as lesões que a gente deve tratar? Então, ele descreve, por exemplo, diálise e rotura retiniana, em ferradura. A gente tem que tratar, se elas forem sintomáticas. E se elas não forem? Aí depende. Então, para ficar mais fácil o slide, eu coloquei aqui como se fosse um semáforo mesmo. O que a gente tem que tratar? O que é vermelho? Diálise e rotura a gente tem que tratar se o paciente estiver sintomático. E as roturas traumáticas, opérculo sintomático, ferradura assintomática, diálise assintomática e pacientes que têm lesões em olho contralateral de DR, em geral, não tem nenhuma diretriz que fala você tem que tratar, mas, em geral, é feito o tratamento. Então, geralmente é feito e você deve considerar. Já pacientes que têm látice assintomático, com ou sem buraco, ou buraco operculado ou atrófico assintomático, em geral, são pacientes que não precisam ser tratados. A gente só tem que acompanhar. Então, é importante rever esses pacientes. Essa é a outra tabela do guideline que é muito importante, porque ela fala quando a gente vai acompanhar esse paciente, como que a gente vai fazer. Então, eu coloquei aqui, é interessante, quem quiser depois tirar a print do slide, é bem prático. Então, o paciente que tem DVP sintomático, mas ele não tem rotura, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar os sintomas e avaliar esse paciente dali um tempo. Se o paciente tem um DVP sintomático, perdão, aqui ficou o contrário, tá? Tem rotura. O paciente que não tem rotura, mas tem hemorragia vítrea ou tem outra lesão, aí a gente vai começar a pensar que esse paciente tem um risco maior de fazer rotura retiniana. Então, ele deve ser reavaliado mais precoce, em 1 a 2 semanas. A ultrassonografia ela deve ser utilizada, como eu falei anteriormente, e se tiver o HV e a gente não está conseguindo ver tão bem, a gente vai ver esse paciente semanalmente até resolver o quadro. Rotura ferradura sintomática, tratamos. Quando que a gente vai ver o paciente? 1 a 2 semanas após o tratamento. Depois, esse tratamento ele vai se espaçando até chegar a um tratamento anual. Aqui tem as outras lesões, buracos operculados sintomáticos, diálise sintomática de rotura, então, de retina, perdão, e rotura traumática, em geral também a gente vem com um tempo menor, e depois a gente vai aumentando o tratamento, o segmento, perdão. A rotura ferradura assintomática, em geral a gente vê com 1 a 4 semanas, depois 2 a 4, enfim. É bem prático aqui, eu coloquei mais para a gente ter consciência, mas pacientes com buracos atróficos, látices e roturas assintomáticas, que tem DR em olho contralateral, a gente vai continuar acompanhando esse paciente sempre de 6 a 12 meses. Então, é a exceção do paciente que a gente não vê ele anualmente. Em geral, a gente sempre vê ele de pertinho. E aí, para encerrar, falando um pouquinho do nosso protocolo, as indicações elas envolvem látice em olho com histórico de DR ou olho contralateral com DR, buraco atrófico sintomático associado a DVP, rotura retiniana sintomática e assintomática, que são passíveis de ser Kasem, ou seja, a rotura retiniana, independente se ela é sintomática ou assintomática, no nosso serviço a gente trata, retinosquise com buraco em folheto externo e ou folheto interno, com evidência de progressão, ou se ele está fora das arcadas vasculares, também é tratado. A técnica é fotocoagulação a laser pélula regional, aqui tem os parâmetros que são indicados, e o segmento desses pacientes, em geral, é feito com 2 semanas após o procedimento.
O insucesso está relacionado principalmente com lesões não cercadas, espaço muito grande ou marca insatisfatória, e se tiver insucesso, a gente vai fazer novas sessões de fotocoagulação. Em geral, esse segmento é regular e a orientação sobre os sinais de alertas para o paciente. Então, em resumo, o que a gente tem como as principais mensagens para levar para casa? O DVP é o principal fator de risco relacionado às degenerações retinianas periféricas, então ele deve ser levado em conta, principalmente nos casos que eles são sintomáticos. É muito importante fazer o exame minucioso do paciente e seguir esse paciente de forma minuciosa, ou seja, acompanhar ele de pertinho. São indicações formais de tratamento as roturas em ferraduras e as diálises sintomáticas, e, em geral, a gente vai considerar o tratamento para o paciente que tem buraco operculado sintomático, roturas traumáticas, ferradura ou diálise assintomática, ou paciente que tem DR em olho contralateral. E o mais importante é o bom senso para individualizar os casos. No Raya tem uma seção que ele fala, é muito importante ver se o paciente, por exemplo, vai voltar e vai fazer o acompanhamento dessa lesão. Então, isso acontece muito, por exemplo, no nosso serviço. A gente tem um paciente que não vai voltar tão cedo, vai ser encaminhado, até ele ser reencaminhado com descolamento de retina. Esse tempo vai demorar demais, talvez é mais interessante tratar. Então, é muito importante conversar isso com o paciente e individualizar os casos antes de optar por tratar ou não tratar.